eu vou continuar trabalhando com a concepção geral da obra aberta por enquanto, né? Ainda temos um bom chão para andar, tá? E hoje eu gostaria de trabalhar o âmago do texto, que vai falar justamente sobre aquilo que nós vamos chamar aqui convencionalmente de experiência universal. Tá? Que essa, essa experiência universal enseja e qual é o trabalho geral que ela solicita, né? Veja, até aqui a gente tem falado um pouco, né, eu estou me aprofundando um pouco nas concepções do eco e nas concepções paralelas, né, que ele vai nos oferecer a respeito da produção dele. Né? Então aqui a gente está tratando da obra aberta, ela é um texto um pouco mais lá de trás, ele é da década de 60, né? É mais ou menos como Apocalípticos Integrados, que é um texto lá de trás da década de 60, e daí a gente tem a linha que é da década de 70, né? Então a gente vai ter ali em 74, 76, 78 uma produção posterior, que vai partir ali do signo de 13, leitor em fábula, é, vai partir da teoria semiótica dele propriamente dita, mas todos esses textos, na verdade, eles já estão trabalhando uma plataforma semiótica para nós e já estão nos dando uma teoria semiótica. Né? Então, eles já estão fazendo uma análise semiológica e semiótica até mesmo da produção estética, né? Que é o caso aqui da obra aberta. E eu queria entrar em maiores detalhes hoje, justamente nas expectativas e nas sementes que estão sendo plantadas dentro da década de 60, né? Na leitura que ele faz, para esse trabalho, para o crescimento desse trabalho, que na realidade presumia ou pretendia ser em determinado momento uma leitura da obra poética. Eu já falei isso para vocês na sessão passada, tá? E aqui a gente toma de empréstimo alguma dessas categorias, né? Alguns de vocês podem estar ainda pensando, mas poxa, por que você está falando sobre obra poética? E daí, na sessão passada eu falei sobre algumas equivalências, sobre alguns universos de comparação, né? Na verdade, a gente tem aqui a emergência e o encontro de vários campos do saber, todos eles dirigidos e dedicados à organização de uma teoria das representações. Né? Então, o que a gente tem, na verdade, é a soma da poética, com determinadas estruturas jurídicas que são, na realidade, arquiteturas filológicas. Né? A poética que ela vira uma versão da filologia. Então, o que a gente está fazendo, na realidade, é um trabalho de filtragem, um trabalho de extração de certos conceitos que dizem respeito à produção estética na obra escrita, principalmente na produção poética, né, e alguns cantos, algumas disposições da literatura prosaica. E a gente está emprestando esses conceitos para o direito, já que nós temos ali também alguns dos movimentos análogos no que diz respeito à operacionalidade da linguagem. Né? Essa, eu acho, é a grande questão, esse é o grande momento da obra do Humberto Eco, é essa questão da universalidade dos princípios linguísticos e como esses movimentos de universalidade se permitem comunicações constantes, arquiteturas, desenhos que vão se somando, que vão entrando em confluência. Né? Hum. É, a parte interessante disso tudo é que a gente tem aqui, né, eu fiz algumas colocações sobre o Peirce como base para nós. Eu preferi não seguir o Peirce no ritmo desse curso, porque eu entendi que a oposição de determinadas ideias vindas do Humberto Eco seriam mais frutíferas para especificar um debate que aconteceu ali na década de 90, sobretudo, né? Notadamente entre os defensores mais ferozes da linha de direito e literatura, que iria estourar aqui no Brasil lá em 2000, né? E os seus detratores, aqueles que falavam que isso não tinha na realidade nada a ver e que era, na melhor das hipóteses, uma filosofia da linguagem, né? Notadamente que leia-se o Nozick. Né? Então, eu na verdade acho interessante porque isso aqui meio que redime esse espaço de alijamento entre direito e literatura, mostrando efetivamente quais são os frutos propriamente ditos que essa estrutura, que esse desenho oferece. Né? Apresentando a literatura como um espaço, um terreno de estudo, de dissecação de estruturas linguísticas, e com base nesses desenhos linguísticos nós passamos a ter aqui dentro um paralelismo no que diz respeito aos mecanismos de funcionamento da linguagem. Então a gente passa a ter efetivamente, através da literatura semiológica e semiótica, né, a gente passa a ter princípios que são efetivamente comuns entre uma esfera e outra, entre uma área e outra. Né? Mostrando como as diferentes formas de representação e expressão podem ser desfrutadas de forma diferente, mas no fundo tratam dos mesmos assuntos.
Por que eu estou falando isso agora? Hoje, falando sobre a questão da experiência universal na linguagem, a gente vai ter um panorama um pouco mais específico, talvez um pouco mais fundante, daquilo que nós conseguimos compreender como sendo essa relação entre a produção literária, o que nós chamamos lá de uma produção literária da decisão judicial, uma produção literária da peça, né, da petição, e o que nós podemos entender como produção literária pura. E eu aproveito aqui, né, dentro do nosso último debate nessa disciplina, eu aproveito para trazer alguns dos elementos que foram suscitados, aproveito até para cumprir uma promessa que eu cumpri meia boca lá atrás, né, que era justamente falar sobre um trechinho final desse texto, um artigo que aparece no fim do livro, no fim da publicação aqui em português, no fim da publicação traduzida, e que é de especial interesse para nós em virtude dos seus antagonismos, né, da possibilidade de antagonização que ela traz em relação a tudo que está sendo discutido. Tá? Eu não vou entrar em maiores detalhes, porque quanto mais eu ficar falando abstratamente desse tema, pior vai ficar, porque aí a gente vai se afastando cada vez mais do tópico. O que significa, na realidade, então, falar sobre a experiência universal, essa referência referente à estrutura semiótica? Veja, quem já estudou, quem gosta, quem curte a área, já vai ver que referência e referente são dois elementos familiares. E a familiaridade desses elementos já aparece numa teoria que foi desenvolvida lá na primeira metade do 20 por dois caras, Wagner e Richards, né, e que desenvolveram um triângulo linguístico, uma teoria de um triângulo linguístico. E nesse triângulo linguístico eles colocam lá a questão do objeto, símbolo e referente, né, e em algum ponto Humberto Eco, na obra dele, vai aproveitar essa leitura e vai chamar, só que ele vai chamar ali de referente e referência, né? E aí a gente vai ter uma arquitetura um pouquinho diferente, mas o triângulo está presente. Então a gente vai ter que começar a discutir, para entender a experiência universal, o que referente significa, o que referência significa e como, no âmbito semiótico, eles levam a essa experiência universal da linguagem. Dito isso, vamos então lá ao começo, né? Veja, existe, no sentido específico da produção da linguagem, o contexto de uma confluência de significados. O que é essa confluência de significados? Quando nós comentamos na sessão passada a possibilidade de abertura da obra, a gente começou a perceber que muitas vezes as obras se valiam desse espaço. Toda obra tem uma certa abertura, né, que vai levar à possibilidade de uma leitura de interpretação e que vai levar a uma previsão de como o indivíduo pode responder a essa obra. E aí vai fazer uma série de resgates, né? E esses resgates dessa obra vão ser forças constituintes, eventualmente vão ser inclusive forças constituintes do elemento hermenêutico. Só que aqui nós temos algumas explicações mais específicas de como essa interpretação opera, né? E aí nós começamos a perceber que nem tudo se resume à busca pura do significado das palavras, como determina a interpretação, e nem tudo se resume a uma tentativa de compreensão do texto, né, como nós vemos na hermenêutica. Antes, nós vamos perceber que existem certas articulações estruturais do texto. Por exemplo, nós vamos colocar determinadas forças em contraste, nós vamos determinar certos alinhamentos semânticos ou sintáticos, né? Nós vamos determinar uma certa estrutura do corpus textual que vão induzir o indivíduo a determinados caminhos, vão oferecer para ele determinadas interpretações, né? E nós vimos que esse elemento de abertura, portanto, ele não pode ser visto com veleidade, não pode ser visto de maneira superficial, como infelizmente nós acabamos encarando dentro da teoria do direito. Quando a gente pega, por exemplo, Herbert Hart, a gente vai falar sobre a abertura da linguagem, insisto nesse ponto, né? Mais ou menos como se fosse um instrumento para a possibilidade de uma interpretação posterior, né? Simplesmente a dizer, olha, esse significado é que existe uma polissemia do termo, quer dizer, muitos, né, significados possíveis, aí a gente vai definir quais significados aparecem dentro de determinados contextos de decisão no momento da aplicácio, né? Não tanto no momento da produção normativa. Meio que como se nós pudéssemos controlar, inclusive, essa abertura da linguagem, o que é apenas em parte verdade. Na realidade, nós conduzimos a abertura e nós determinamos o ponto de explosão dessa abertura para que ela possa conduzir o indivíduo a estados reflexivos, né? Então, nós alimentamos através das estruturas determinados traços reflexivos e nós conseguimos configurar o desenho dessa abertura. O objetivo do tratamento do texto por meio da experiência universal é agora tentar explicar como é que esse tipo de coisa acontece, tá? E a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é a seguinte: se um termo determinado tem uma abertura ampla de significação, tem uma polissemia determinada, pense no alcance que toda linguagem tem. Tá? A linguagem como um todo, ela é tão ampla, mas tão ampla, que ela permite, de uma certa maneira, uma perda de horizontes.
ela permite, né? Quando a gente confronta a linguagem pela primeira vez, aspas, pela primeira vez, né? Quero dizer, quando a gente reflete a linguagem em um estado mais bruto, mais primordial, a gente pensa assim: a linguagem ela deveria ter em si a potência para comportar todos os significados possíveis. Né? E essa é uma pergunta fundamental que nós fazemos, que vai reaparecer várias vezes lá, tanto no Wittgenstein quanto no Gadamer, vai reaparecer em vários dos pensadores que trabalham com linguagem, né? E em certa medida a gente começa, daí que vai reaparecer no Russell, vai reaparecer no Saul Kripke, vai reaparecer em Tarski, e a gente começa a pensar se isso é fato mesmo ou não, se essa linguagem realmente tem condições de significar todas as coisas ou não. E o problema que começa a surgir disso é que nós não temos como aferir essa resposta. Não tem como, porque, afinal das contas, todas as vezes que nós pensamos um problema, por exemplo, pensamos em um determinado objeto para representação, nós já estamos pensando de forma significante. Né? A gente pode tentar achar remendos para essas respostas, separando códigos linguísticos e desprezando outros. Aqui, como um primeiro elemento, eu coloquei justamente um quadro chamado confluência no fundo, para vocês verem que existem formas e formas de significação. Né? Que confluência do quê? É justamente uma confluência de significação em movimento e cor que está nessa obra. Né? Eu tenho ali uma linguagem que me permite tratar do tema da confluência. Certamente a fala não me permite tratar do mesmo jeito do tema da confluência. Né? Ela vai me oferecer outras definições, confluência, né? Quer dizer, a ideia de movimentos desse movimento fluido que acaba buscando o encontro com outros movimentos que, né, basicamente fluem ou refluem para o mesmo lugar. Né? Cara, daria para a gente entrar aqui numa discussão mais aprofundada sobre o termo e sobre o que o quadro representa. Né? A gente pode imaginar, por exemplo, o movimento, mas isso aqui é só um signo, um despontar, uma insinuação de movimento. Né? A rigor, o que ficou plasmado foi um instante de movimento das tintas no quadro. E aí a gente poderia começar a discutir a questão da temporalidade, como isso está sendo representado efetivamente, se essa confluência está ou não está presente na obra, se ela esteve presente na feitura da obra e por isso ficou consolidada aqui, como é que a confluência acontece nas transições de cores, nas interrupções de cores, no movimento do branco no quadro, nas mesclas graduais das tintas e assim por diante. Isso tudo pode ser discutido e pertence a um universo de códigos específicos, que é o universo dos códigos visuais. Ao passo que nós temos um outro jogo de codificação, qual seja a codificação linguística que nós utilizamos no nosso âmbito idiomático. Tá? Então a gente pode dizer assim, olha, o idioma ele realmente tem ou não tem potencial, porque afinal das contas tem elementos que eu vejo aqui representados, que são mais aridamente representados no idioma, na linguagem gramatical, na estrutura gramatical da linguagem, do fonema e por aí vai, da locução, mas que são muito mais facilmente representados em pinturas, ou que são possíveis na imagem, mas não são possíveis na linguagem escrita. Isso é muito relativo. Né? A gente está aqui basicamente artificializando o problema, eu diria. Mas há outras explicações possíveis, ou talvez há outros pontos de abertura do problema. Né? A gente está justamente aqui de volta na questão dos limites da linguagem. Eu não estou muito preocupado com essa questão hoje. Isso nós já discutimos 2 sessões atrás, né? Ainda que de uma maneira muito tangencial. Nós começamos uma discussão sobre os limites da linguagem ali, e eu não estou muito preocupado com isso. Na realidade, eu estou mais preocupado com a significação dessa experiência universal. A questão desse movimento que nós acabamos de colocar, que contrasta a pintura que está no fundo com a determinação específica da linguagem que está posicionada aqui, na linguagem idiomática, gramatical codificada, locucional que está colocada aqui, é justamente aquilo que nos interessa no sentido da formação dessa universalidade. Aquilo que é universal, eu comentei em umas 2 sessões atrás, né, ele vai ser engendrado, de certa maneira, com a construção de um mundo imaginário. Hoje nós vamos dar um novo nome para isso. Né? Dentro da experiência universal, nós podemos dizer que existe a possibilidade daquilo que nós chamamos de uma experiência total de significação. O que significa isso? Significa que em determinados momentos, quando a gente decide construir um corpus textual para uma determinada experiência, para um determinado tema, nós podemos delimitar, digamos assim, ainda que nós não percebamos que estamos fazendo isso, os termos empregados. E aí o universo de delimitação ele vai construir para nós o semblante de uma ambiência. Então, a partir dali, nós vamos ter, digamos assim, um plano de fundo, né? E nesse plano de fundo nós vamos colocar arranjos de significação dos quais nós podemos nos servir. Isso é muito comumente determinado pelo idealismo. Mas por que pelo idealismo?
A filosofia idealista, seja ela na sua versão italiana, seja ela na sua versão germânica, ou britânica, ou francesa, ou americana de uma forma geral, seja ela como ela for, ela trabalha com essas zonas limítrofes oferecendo uma limitação cognitiva. Então ela vai colocar elementos absolutos em seus estados ideais, né? E a partir desses elementos absolutos ela vai fazer projeções para uma linguagem que se torna automaticamente utilizável. Pega o exemplo vivo do Hegel, né? Quando ele vai falar, por exemplo, sobre subjetividade, mente, mas principalmente, né, sobre mente, vontade e fenômeno, não tanto subjetividade, mas mente, vontade e fenômeno, como elementos ideais, a visão que ele nos coloca, que ele posiciona para nós, é a de que esses elementos são as grandes peças e os grandes universos a partir dos quais as projeções materiais vão aparecer. Tá? Então o idealismo ele é um terreno muito profícuo para a criação e para o arranjo dessas grandes representações. Tá? O simbolismo, aliás, não fica longe disso. Isso é o mais interessante, mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. E aí a gente passa a ter então um quadro, um cenário, a partir do qual as nossas explorações nos permitem, no movimento, no salto do abstrato para aquilo que é concretizado e vice-versa, uma comunicação que gera uma impressão. Eu não vou dizer uma ilusão, tá? Não é um simulacro nem uma ilusão, não é o caso, não é só um fantasma, mas é uma impressão, literalmente uma impressão. Quando nós fazemos o movimento, nós temos a impressão de que ao sair do concreto, da concretude, e voltar à abstração explicativa, nós temos a impressão de que nós saltamos para um universo muito mais amplo de noções e ideias. E isso significa que nós estamos escorados em algo que parece oferecer um esclarecimento total a respeito daquela especificidade dada para nós, né? Então isso significa basicamente que existe ali um diálogo formativo. Agora vejam que esse diálogo formativo ele não pode acontecer num sentido puramente cognitivo, e se ele acontece dentro de uma estrutura lógica ou dentro de uma arquitetura analítica, é só porque ele faz ou promove o alargamento da visão e da concepção inteligível do pesquisador, do estudioso, de modo que ela se esgarça e chega ao limite da concepção humana. Tá? Tanto que isso nunca é feito individualmente, isso é feito coletivamente, né? Então eu crio uma teoria, essa teoria vai passar por um alargamento máximo, e esse alargamento máximo ele vira repositório das respostas que eu estou coletando, né? E aí ele está tentando dar coerência para isso, mas ele virou meu universo de discussão, né? Então, na realidade, essa experiência universal que eu tenho, ela surge porque existe um pavimento de linguagem que nutriu e alimentou uma totalidade temática, tá? E aí ele me deu a possibilidade dessa experiência total de significação. Ok? Tem um problema dentro disso que é o seguinte: existe uma diferença entre significar a totalidade e aquilo que nós compreendemos como o movimento para a totalidade da experiência. Tá? São coisas muito diferentes. Quando Hegel fala, por exemplo, como é que eu vejo, como é que eu penso o infinito, né? Eu penso o infinito por meio de uma representação simbólica na minha mente, porque eu não tenho condições de pensar o infinito em sua integridade. A totalidade é a mesma coisa, né? Eu tenho uma impressão de totalidade. Pensadores como, por exemplo, Bergson vão falar que essa totalidade aparece apenas no contraste. Na limitação do Rafael, eu consigo pensar pluralidades e totalidades que estão muito além de suas fronteiras. Né? E aí ele já está enveredando um pouquinho para o terreno da experiência. Mas a experiência em si, por si, ela é uma experiência que está só no plano da linguagem. Né? Esse plano de cognição bergsoniano que é colocado, ele a rigor é uma concepção de linguagem, ele é um salto, um jogo de articulações linguísticas. Como assim? Né? Basicamente eu parto de uma pleiade, de um leque de signos que são limitados, e na medida que eu vou vendo os encaixes deles, a experiência vai se ampliando. Ela vai chegar a um limite. Ah, então a linguagem tem limite? Calma que não é bem assim. Não o limite Wittgensteiniano da linguagem. Quer dizer, será que nós temos um polo em que a significação se perde? O Wittgenstein trata desse assunto também, tá? Mas é um outro tipo de limite de significação. A pleiade da significação ela não encontra os seus limites de significação por meio de uma expansão de significados, mas sim por meio de um desgaste na repetição e no uso. A gente já vai ver como isso acontece, né? Então, assim, basicamente a gente tem esse cenário e agora a gente tem esse plano de totalidade. Veja, o movimento da totalidade ele vai ser melhor expressado na linguagem poética. E isso significa também, por uma presunção contrária, eu posso justamente perceber que existe um paralelismo entre todo o corpo de linguagens totais
e todas as características específicas que determinam poeticamente essa totalidade, tá? Então, quando eu vou falar sobre significação, totalidade poética, eu estou na realidade tentando desentranhar da raiz da relação poética o que significa essa totalidade. E aí tem movimentos e estratégias internos que vão me permitir compreender essa linguagem, né? Então, por exemplo, em primeiro lugar, por que a gente está trabalhando a relação poética, né? No sentido formal, eu já especifiquei para vocês que ela meio que redime a ideia de direito e literatura e começa a mostrar o que está atrás dessa disposição, que é essa preocupação semiótica. Mas, no sentido específico da relação poética encaixada em todos os demais leques de linguagem, seja as linguagens teóricas, a linguagem técnica do direito, linguagens técnicas das ciências e assim por diante, a relação poética ela guarda um segredo muito importante. A linguagem poética ela te permite utilizar uma dupla manobra, uma dupla performance da linguagem quando você vai falar sobre a totalidade e quando você vai totalizar essa experiência em si. Como assim? Quando um indivíduo vai escrever um poema e ele está tensionando escrever bem esse poema, ele está tentando estabelecer a totalidade não como uma expansão máxima da linguagem, mas como um encontro da linguagem com ela mesma, como um encontro do significado com as diversas versões e percursos constitutivos dessa linguagem, enquanto estrutura sintática, enquanto estrutura harmônica, enquanto métrica, enquanto cadência e assim por diante. E aí você vai começar a trabalhar um desenho dentro dessa estrutura poética e os textos vão se desdobrar sobre eles próprios. Então já não se trata mais da expansão e do máximo de significados que eu consigo, significantes e significados que eu consigo agregar a uma carta cultural que está depositada, debruçada sobre um tema, mas sim sobre a expectativa de dinamicidade, de dinamismos que estão contidos e contemplados dentro da própria leitura poética. Por exemplo, quando eu falo, por exemplo, sobre... Eu posso pegar aqui vários, né? Tem exemplos poéticos, existem muitos. Os poemas não são muito minha praia. Inclusive o próprio Humberto Eco brinca assim, o poema ele é complicado, ele resiste, que de repente você pega um pedaço da linguagem, ele é o oposto, é o avesso de tudo que a linguagem quer ser, né? Você pega aquele pedaço de linguagem, lê aquele negócio e pensa, eu não entendo o que está aqui, né? Porque existe um código especial para o poema. Você às vezes, como diz Humberto Eco, o poema ele exige de você que você o reconstrua. Ele está dado em uma certa ordem, daí você tem que desmanchar ele, remontar, estabelecer as cadeias de significação internas ao próprio poema. Então, em muitas ocasiões, os elementos que estão disponíveis para você compreender o poema, eles estão jogados em um sobrecódigo, por assim dizer, dentro do próprio texto poético. Eles são forças de significação autorreferentes, daí você tem que pegar um gancho qualquer ali e começar a puxar. Só que, lógico, ele não é engessado e nem fechado em si mesmo, a gente já vai ver por quê. Mas o que significa, então, esse modelo de significante como parte de relação textual? Pense assim, por exemplo, se eu pegar um poema que... Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar o Georg Trakl, né? Eu gosto particularmente do Georg Trakl por conta dos temas dele, né? E aí tem uns versos que ele coloca, eu não vou lembrar exatamente de cabeça, mas mais ou menos, né? Ele fala pelas tantas, há uma vila escondida e esquecida no meio de um bosque. Há um poço que secou há muito tempo. Há uma igrejinha cujas paredes desabaram. Há ruas que já não ouvem mais o canto das crianças. Essa descrição que ele está colocando sobre esse processo de abandono, ele tem algumas referências. Mas essas referências que estão sendo posicionadas, elas não estão simplesmente colocadas dentro do contexto específico dos significados do poema. Note a linguagem que está sendo utilizada. Né? Esse A do verbo haver, né? Há uma igrejinha cujos muros desabaram. Há uma vila esquecida no meio de um bosque. Né? Esse A, ele está dizendo assim, não é eu vi, ou visitei, ou certa feita houve, ou uma vila foi. Ele está literalmente dizendo A, no sentido de algo jogado, algo abandonado, uma vila perdida, lá, lá, lá. Então ele dá essa vacuidade, esse ocaso, já no começo do texto. Né? E essa vacuidade ela está introjetada no próprio texto. Daí os significantes que estão sendo posicionados, vila perdida, muros caídos, eles estão sendo recuperados e reinstruídos no âmbito específico da ocupação desse espaço. E agora ele começa a se degradar de fato diante dos seus olhos pelo próprio texto.
Né? Mais do que isso, assim, eu não vou lembrar, desculpem, eu estou lembrando dos versos soltos aqui, eu não me lembro exatamente da ordem, mas a ordem textual, salvo engano, ela dá a entender que você está sendo cada vez mais específico e está mostrando cada vez mais os sinais gráficos do abandono. Né? Se não me engano, se não me engano, ele fala exatamente isso, da vila, do poço e da igreja, num primeiro momento. E aí ele vai falando sobre essa degradação continuada, né, que vai aparecendo e que vai desfigurando, vai desconstituindo aquele espaço, percebem? Isso significa basicamente que a própria dinâmica do texto ela está tentando se realizar não como qualquer expressão a respeito do abandono de um qualquer espaço. Ela está tentando se resumir como a melhor definição possível do abandono. Ela tem essa ousadia de dizer que não há definição melhor. Percebe? E nesse sentido ela alça voo para concepções que nem sequer, essa é a sacada mais genial, podem ser inscritas na experiência humana de forma definitiva. Em outras palavras, ela está lidando com aquele limite Wittgensteiniano da linguagem, até onde a linguagem pode ir e sobre o que ela deve silenciar. Mas, ao mesmo tempo, ela não está lidando com essas conformações. Ela está retornando sobre ela mesma e dizendo: não consigo lidar com esse silêncio. Logo, eu vou construir a forma mais eloquente possível de linguagem. O limite da linguagem não está fora, ele está aparecendo dentro no momento em que você chega a um grau zero da significação, em que o significante e a forma de significar estão sobrepostos de tal modo que eles são indissociáveis. Você vai dizer: eu não consigo ver coisa mais bela ou melhor a respeito desse tema. Sim? E aí você tem uma construção poética que se torna definitiva. Vai me dizer, por exemplo, que uma decisão judicial sobre um determinado tema não tem essa angústia de definição, não tem essa necessidade de se tornar, antes de tudo, definitiva e definidora do seu tema. Ou o juiz simplesmente... A gente sabe que, né, que a prática procedimental ela exige que, lógico, a gente se desvencilhe de obrigações. Mas vai me dizer que não seria esse o modelo adequado de toda uma estrutura jurídica, que nós pegássemos as decisões e construíssemos decisões que são efetivamente capitais para a produção do tema. Se a gente preferir a linguagem filosófica, são expressões ontológicas do justo naquela situação, naquele tema. Tá aí. Isso significa que há uma ansiedade na linguagem que é de depositar o significante e acoplá-lo com perfeição ao seu significado, não através de uma relação com a materialidade, porque essa não vai existir mesmo, isso não é uma operação da linguagem, ela está fora do alcance dela, mas da relação do significante com a relação das suas capacidades representativas. Esse é um momento muito importante na obra. Ele começa a enunciar aquilo que o Eco vai desenvolver já na sequência. Ele está dizendo basicamente: nós estamos pensando a linguagem ao contrário. A gente está achando que ela significa objetos. Lembra que eu falei lá na segunda sessão do curso, o objeto ele pertence à linguagem. Ele não é anterior a ela. Existe uma presunção de anterioridade que pertence a essa qualidade linguística desse trem chamado objeto. Aqui a gente vê a inversão se completar. O problema não é o que a linguagem significa, mas o que ela comunica. Perceberam? Então, todo o texto ele está trabalhando uma relação estética, mas ao mesmo tempo ele está tentando mostrar o que significa isso num contexto comunicacional. Certo? E veja, o que acontece na sequência disso é que o desenho que você conforma, a estrutura que você alinhou dentro dessa capacidade e dentro dessa permissividade poética da linguagem, representa por isso mesmo uma recontextualização da maneira como você lê. É o arranjo que importa. A gente tinha falado, por exemplo, na abertura da linguagem como algo que dava acesso para a remontagem do texto. Aqui a remontagem do texto tem seu sentido pleno. Você está percorrendo os percursos e está desmantelando sintaticamente o texto, está desmantelando nas suas locuções mais peculiares e curiosas e está tentando perceber como isso funciona. Você só vai operar bem a obra poética se você operar bem a estrutura sintática. E mais do que isso, se você tiver uma capacidade, uma certa malícia de subversão desse olhar sintático. Mas não basta ficar aí. Tá? E essa é a grande questão. Né? Não é só esse universo contido em si mesmo, mas existe também uma relação dúplice com aquilo que nós vamos chamar de símbolo. E aqui começa um complicador extremo. Eu tinha colocado na sessão passada para vocês a questão da arquitetura do símbolo como um contexto, um jogo autônomo de relações que também se permitia formulações arquetípicas, que se permitia emitir significantes, né, emitir forças de significação, tinha uma certa autonomia. Aqui a coisa se complica um pouco mais. Aqui vocês têm um retrato da famosa, do famoso triângulo, né? Triângulo do Ogden do Richards. Né? Aqui
vocês têm esse triângulo é interessante. O Humberto Eco ele é muito persistente nisso. Ele vai dizer assim, interessante porque a semiótica ela está interessada nisso aqui, ó, nessa relação que sobe para cá e nessa relação que vem para cá. Ele fala poética, não, a poética ela vai trabalhar isso aqui, ó. Né? Então, assim, quando a gente fala sobre correção e essa relação de input, né, essa relação imposta, essa relação apresentada, né, nós temos dois ângulos que a semiótica trata por excelência. Né? Então, o que isso significa? Né? O símbolo ele vai nascer aqui como uma cadeia de significantes. Tá? Então, a gente pode aqui implodir os dois para a cadeia de significantes. Veja que ele está usando o termo símbolo. Por quê? Porque o significante, nesse sentido, ele é mais complexo. Aqui a gente já está saindo um pouquinho, já está decolando um pouco da esfera pura e simples da relação significante-significado para ingressar num universo mais complexo de significação. Já vou chegar lá. Existe uma relação de correção, né, que vai estabelecer o símbolo em sua ligação com o pensamento ou aquilo que é chamado de referência. Tá? Aqui, se vocês olharem do ladinho, a gente colocou referência, referente, pois objeto ou representamen. Por quê? Porque nessa ponta é tudo que nós conseguimos estabelecer. Quando a gente olha para isso aqui, a gente está ressignificando. Então ali tem alguma coisa que está viva, que está captando possibilidades externas, mas ao mesmo tempo essa questão de coleção de representamens nos oferece uma riqueza semiótica maior. Tá? Então, o exemplo que ele dá no livro, ele coloca aqui a palavra cão. Né? Ele vai dizer assim, olha, pelo sentido específico do pensamento, eu posso simplesmente colocar que o cão ele evoca uma quantidade maior de elementos do que eu gostaria que ele evocasse. Né? Quando eu falo cão, eu posso falar de um cão que eu conheço. Eu posso pensar num cão que eu conheço. Quando eu falo cão, eu posso pensar na pleiade, no leque de cães que existem no mundo. Quando eu falo cão, eu posso pensar, por exemplo, no cachorro do vizinho. Quando eu falo, então eu tenho pensamentos que são acionados em um leque mais amplo, e essa ampliação do leque, ela vai completar isso aqui como símbolo. Por outro lado, eu tenho na raiz da cadeia referente a possibilidade de evocar os instrumentos analíticos e científicos em sentido puro. Tá? Então, agora talvez fique mais claro por que eu estou insistindo nessa abordagem, nessa estratégia. Se aqui embaixo eu vou falar sobre verdadeiro ou falso e vou fazer uma conexão com uma arquitetura analítica pura e simples, eu vou tentar realinhar os significados da maneira mais precisa possível. Aqui em cima existe um quesito que a gente chamaria inicialmente de quesito individual. Eu lembro de certas coisas, lembra lá da nossa discussão sobre memória, a gente vai voltar daqui a pouquinho a ela, e ao lembrar de certas coisas, o agarre dessa memória cria uma relação única com a produção do símbolo ou do objeto ali. Né? E agora, o meu problema passa a ser o seguinte, como é que eu trabalho com essas duas relações se todas as vezes que eu aciono um termo, as duas relações aparecem? Isso aqui, por exemplo, pertence, sobretudo, na sua união com o terreno poético. Por quê? Porque ao mesmo tempo eu estou evocando a significação precisa do termo, mas a poética, uma poética que só evoque significados, ela é uma poética muito ruim, muito falha, ela é muito limitada. Né? Se eu vou te fazer um poema, por exemplo, olha, se o Trakl, por exemplo, quando ele vai colocar lá uma vila esquecida no meio de um bosque, se ele vai falar isso, uma vila esquecida, e ele está evocando simplesmente o significado de vila esquecida e bosque, que seria o que as palavras sugeririam, ele trouxe um problema à tona. Mas o termo vila, o termo esquecido, o termo bosque, os três termos têm acionamentos distintos, sobretudo no alemão. Tá? E aí eles vão evocar realidades inteiras. Sim? A igrejinha, a ideia de uma igrejinha. Então, o jeito dele falar e a articulação que ele constrói, que ele permeia, também oferecem para nós modelos exemplares do que ele quer seguir. Tem a palavra, eu sei o que ela significa, mas existe toda uma riqueza filológica, uma riqueza cultural que está sendo evocada através disso. E essa riqueza está sendo atingida. Todas as vezes que eu escrevo e uso uma referência, salta aos olhos uma referência qualquer, Humberto Eco tem exemplos riquíssimos, lá nós podemos usar tantos outros aqui, né? Mas todas as vezes que eu escrevo, né, e trabalho uma referência dentro da minha escrita, e essa referência salta aos olhos, isso significa que o poeta ou o prosador que está utilizando dessa estrutura, dessa estratégia poética, ele está basicamente utilizando, ele está se valendo dessa cadeia de referências. Ele está tentando levantar em você não apenas um significado,
mas ele está tentando levantar também um conjunto de experiências passadas. E aqui está a ligação. Ó. O significado é importante? Claro que é. Ele vai gerar certa dose de objetividade primária na comunicação. É assim que ele sabe que o que ele está falando vai ser entendido pelo outro. Mas o que está aqui em cima entra num outro tipo de sensibilidade e também tem um pavimento objetivo, que o Jung chamaria lá pelas tantas de arquétipo. Né? Nós já discutimos isso. Mas não se resume só ao arquétipo. O arquétipo é só uma visão muito limitada disso. Tem outras questões que vão surgindo. Né? Eu posso usar aqui um exemplo bem bobinho aqui, né? Esaú e Jacó. Né? O título da obra do Machado de Assis é evocativo de uma passagem bíblica. Ele quer justamente no título dizer, olha, esses dois não se dão, eles estão em conflito. Por alguma razão estão em conflito. Né? Assim como o texto, ó, por exemplo, eu acho interessantíssimo, tem um texto do Saramago chamado Caim. Eu acho fantástico aquele texto, eu acho maravilhoso aquele texto, porque ele vai justamente recontar a história de Caim. Só que assim, você junte as conexões, né? Você vai ler simplesmente na capa Caim, você sabe quem foi Caim. Né? Caim, justamente a figura bíblica, ele está evocando de novo. Mas o que ele vai contar ali sobre Caim? Né? O que ele vai dizer? Isso não está revelado, ele só mostra que ele está escrevendo a narrativa bíblica. E pelo fato de existir um segundo livro com esse nome, claro está que ele não vai seguir fielmente a narrativa bíblica, que ele tem algo a acrescentar, que ele tem uma visão diferente a oferecer. Certo? Outra, por exemplo, vamos pegar um outro texto aqui do Saramago, né? Memorial do Convento. Memorial do Convento. O termo memorial é fantástico aqui, né? Por que memorial? Porque você está acoplando agora um conjunto de memórias à própria construção do convento. Né? Então aí tem algo que está permeando, né? Tá permeando essa leitura. Né? Enfim, a gente tem aqui várias circunstâncias, né? Vários momentos que vão ser evocativos de determinados traços culturais. O Eco ele usa tem um exemplo dele assim que me deixa muito feliz dele ter usado, porque é um texto que eu gosto muito, é um texto do Racine chamado Fedra, e ele vai contar a lenda da relação de Fedra com Teseu e com o filho de Teseu. Então ela vai contar a história do Hipólito, né? Então basicamente vai contar um pouco dessa relação. E aí ele fala assim, é engraçado que quando você começa a ler o trem, você sabe que o próprio Hipólito está falando que a Fedra é odiosa, que ele quer ir embora, porque tem alguma coisa de ruim em Fedra. Né? E a escolha de Fedra é sintomática, porque tem algo de errado de fato com a Fedra, que é algo bem particular da peça, mas a Fedra ela é de uma linhagem maldita, ela é filha de Minos. Né? Então, assim, já se sabe que o pai e a mãe dela eles caíram num circuito amaldiçoado. Né? Ela é irmã do Minotauro, meia irmã. Né? Basicamente, a mãe dela mantém uma relação incontrolável com a figura taurina, né, do rei dos deuses, e ela tem um filho que é o Minotauro. Então é uma linhagem conspurcada pela traição, pela bestialidade, né, por sentimentos e emoções incontroláveis, pela ocultação do crime. Né? E ela agora faz parte desse jogo. Então ele fala assim: olha, existe algo de ancestral, existe uma ancestralidade do equívoco ali, existe um veneno na linhagem. Né? Mais ou menos como fala em Édipo. O próprio nome de Édipo já traz a ideia da relação incestuosa consigo, né? Como fala em Hércules, né? O próprio título da obra, né? Heracles Furens, né? O Hércules furioso, porque não precisaria nem falar Hércules e furioso é praticamente um pleonasmo, porque o grande crime de Hércules é a sua fúria, né? O crime de Heracles é a sua fúria, é o grande pecado dele. Então, assim, você tem na construção dessas cenas você já traz algo que é a carga que o personagem traz. Você evocou o nome, você lançou, né? Tava vendo esses dias em um escritor pensando assim, eu achei muito engraçado, agora falando um pouco da questão jurídica, né? Falando assim, eu tinha pensado em trabalhar com personagens que caírem em domínio público, né? Eu tinha pensado em escrever sobre personagens de domínio público. E aí eu fui mexer no domínio público, ele é norte-americano, e ele falou assim, é uma armadilha, porque você entra em domínio público, só que
apesar desse personagem ser domínio público, existem certos direitos autorais que persistiram muito embora haja domínio público do personagem. E aí, se você tenta desfrutar desses direitos, juridicamente falando, no cenário deles, né, por conta dos produtos que foram estabelecidos e das regiões, das áreas de publicação, ou eventualmente de desfrute desses personagens que ainda estão sob certa garantia, você não pode fazer utilização naqueles campos. Você pode utilizar em domínio público, você pode esparramar o sentido das produções, mas às vezes, por exemplo, para publicar um livro não pode, o livro está sendo publicado, você poderia usar para outros meios, né, para outras mídias, mas determinada editora ainda guarda os direitos, né, porque tem um contrato que foi feito lá atrás que ainda mantém, e não interessa se é domínio público ou não, porque o contrato não vence nunca e acabou, você vai continuar utilizando. Ou de alguma maneira eles tomaram aquilo e fizeram uma versão específica do personagem e consolidaram aquela versão para além do domínio público. E tem um leque de outros personagens que eles criaram em volta, então às vezes o personagem em si não é domínio público, ele é domínio público, mas os demais não são porque pertencem a essa orla de criação. Então você se enfia numa armadilha, você não sabe o que você pode ou não pode usar, ele fala, eu desisti, era mais fácil criar coisas minhas ao invés de capitalizar em cima dos personagens. Mas daí vem a pergunta, por que você quis usar um personagem pronto para começo de conversa? Por conta da carga cultural que o personagem envolve, né? Porque ele já tem uma história, ele já representa algo, você já consolidou a representação desse personagem, e ele por sua vez foi consolidado em cima de tantos outros que vieram antes, né? Então, assim, você tem um universo de referências que estão sendo construídas aí, né? E justamente o termo referência é exatamente isso. Percebem? Então, assim, a gente tem uma diferença, no entanto, que tem que ser ressaltada, né? A diferença entre significantes e símbolos e significados, tá? O símbolo ele extrai significado do referente, tá? Então ele está ligado aqui com o referente nesse paralelismo de determinar o esteio da veracidade que ele coloca aqui. O valor da veracidade ele está ligado aqui, ó. Por quê? Porque aqui ele está ligado a significados. Correção está ligado às referências. Então, se você utilizou as referências corretas ou não, isso tem um alinhamento. Agora, o que me importa nesse momento é esse elemento chamado adequação, em que as referências são ligadas diretamente ao significado, não tanto ao símbolo e ao que ele evoca, mas à acoplagem que essas referências fazem com aquilo que o símbolo puxou para si. Tá? E é isso que a produção poética vai tentar elaborar. Nisso a gente começa a ter duas vias, uma chamada denotação e uma chamada conotação, que são trabalhadas para sentidos específicos no eco. Tá? O que significa especificamente essa ideia de denotação? Né? O denotar ele vai significar a solicitação do elenco de significados, enquanto o conotar vai significar esse mergulhar no espaço de imaginação e no espaço das referências. Cada um deles tem um mecanismo próprio. Tá? Porque a denotação ela trabalha com o conhecimento ou domínio codificado. A conotação ela não trabalha com esse mesmo código que nós conhecemos, que é o código gramatical. Ela envolve uma duplicidade individual e coletiva na produção de uma arquitetura de códigos. E ela não é exigida para que você comece a entender o que está acontecendo. Ela tem, basicamente, ela vai promovendo elementos de satisfação e supressão, e ela se permite completar espaços vazios dentro de contextos específicos. Quer ver? Ó? Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aquele. É um texto que eu gosto muito, eu tenho estudado ele bastante, ele está sempre na minha mente. Tem um texto chamado Os Velhos Também Querem Viver, do Gonçalo Tavares. Esse texto ele é uma recapitulação da história, da narrativa que coloca Alceste, né, como centro de uma discussão sobre a morte. Né? E daí, basicamente, qual é como é que a narrativa é construída? Né? Na história original, existe um casal e o homem desse casal, o marido, está para morrer, a morte vem buscá-lo, o marido não quer morrer, ele faz todo o entorno e pede para que alguém da casa morra, um servo, alguém mais idoso que já viveu bastante da vida, porque ele não quer morrer, e ninguém se oferece, mas a esposa dele se oferece. Tá? A esposa, Alceste, se oferece e morre no lugar dele. E aí ele fica muito entristecido com isso, né? Ele perde a companheira dele e ela se sacrifica por amor. E aí, nesse meio tempo, ele é visitado por Héracles, né? Ele chega na casa do cara e daí ele está lá justamente fazendo um festejo para Héracles, só que ele está muito triste. Daí Héracles fala, como é que ele pode estar triste no meio de um festejo, no meio de um banquete? E aí o servo fala, é que aconteceu que a esposa dele morreu no lugar dele, foi levada ao Hades e agora ele está inconsolável. E aí o Héracles fala, então tá bom, eu vou tentar ajudar. E aí ele vai ao Hades e resgata a mulher.
né? Ela é considerada, por exemplo, considerada por Aristóteles uma peça pobre. Eu não estou muito preocupado com isso agora. Se você voltar a essa história, Os Velhos Também Querem Viver, basicamente é a mesma história, só que ela se passa sobre o plano de fundo, sobre o pano de fundo de Sarajevo. Então é um sujeito que em Sarajevo é morto. A morte vem buscá-lo, a morte vai fazer a ronda dela e vai buscar em Sarajevo a sua conta de mortes, e chega para buscá-lo, fala: você está na minha lista, e ele fala: não quero morrer, e aí a esposa se oferece para morrer. Então é a mesma narrativa, e chama Os Velhos Também Querem Viver, porque justamente o primeiro argumento que se utiliza retorna para a obra original. Olha, os velhos já viveram bastante, por que um velho não se oferece? Por que não levar um velho? Ah, mas os velhos não querem. Ele fala: os velhos se recusam e ninguém se oferece, o pai dele não se oferece para morrer por ele, afinal das contas os velhos também querem viver, né? E vem o título da obra. Existe aqui, evidentemente, uma intensificação, existe uma coleção de elementos que devem ser conhecidos ou que precisam ser conhecidos para que a obra seja melhor desfrutada, né? Assim você vai completando o entorno e vai tentando entender como ele está retrabalhando o significado. A obra ela ganha um tom novo, ela não é só a história de um indivíduo que Veja que coisa mais estapafúrdia. A morte vem buscar, o cara não quer ir. Tá? Se a gente for levar em consideração essa narrativa sem estabelecer a ligação mítica, ela perde muito da elegância dela. Né? E na verdade ele está tentando trazer isso para o ambiente de guerra para falar sobre a questão da incerteza da morte, para falar sobre essa angústia, essa ansiedade de viver. E esses elementos eles estão conjugados na obra, eles aparecem através de estratégias conotativas. Só que eu também posso colocar outros elementos. Quando ele falou Sarajevo, esse termo puro e simples já levantou toda uma série de outros problemas. Quais sejam a guerra da nação sérvia, a questão a questão genocida, a questão da luta por uma expansão territorial, o nacionalismo extremado, né? A grande incerteza de uma guerra que é matança procedimental. Então, uma coisa que já não está presente, aliás, dentro da experiência grega da peça, agora passa a estar presente. Esses elementos são conjugados, ó, existe uma confluência de elementos. E agora eles, em confluência, estão trabalhando temas de uma forma distinta, de uma maneira distinta. Né? Lógico, existem arquiteturas individuais. Eu posso dizer assim, por exemplo, olha, eu tenho certas formas, certas forças que me ligam a esse tema. Né? Eu posso falar, por exemplo, que isso me auxilia a trabalhar com a questão da grande incerteza, nessa roleta russa que é a morte. E, de fato, pode me ajudar. Eu posso pensar, por outro lado, que existem traços, existem sinuosidades que, na realidade, me permitem entender a ansiedade de viver. Eu posso concentrar o tema, concentrar o texto em vários ângulos. Né? Mas coletivamente nós temos um código que se formou além do código linguístico, que é esse código de compreensão. Certamente isso aqui se refere ao SEST, certamente se refere à Guerra da Nação Sérvia, certamente conta a história de Sarajevo sitiada, certamente, percebem? Então a gente vai ampliando o quadro. Mas não para por aí, tá? Porque tem outras questões que vão aparecer aqui, elas vão aparecer justamente no sentido da memória e da conotação. Como é que isso funciona? Veja, além de ter esses traços coletivos, é preciso lembrar que existe um momento dessa produção que vai me ligar. A poética ela não é lida friamente. Aqui o que eu estou descrevendo, por exemplo, e agora eu quero que vocês percebam bem isso, porque isso tem uma importância muito grande para como eu leio uma decisão judicial. Quando eu leio um poema, eu não estou procurando ler o poema como se ele fosse um cálculo. Ele não é, eu não estou querendo desconstruir o poema, não estou lendo um bloco de concreto, eu não estou olhando para eu não estou olhando para algo preciso, matemático, eu não estou olhando isso. Eu estou querendo saber se as conjugações dos elementos codificados servem para produzir uma reação em mim. Tá? Então, aí que tá. Eu vou me ligar catarticamente ao texto na medida de um olhar que me permita produzir o gosto sobre ele. O gosto não é coletivo, ele é individual. Mas como assim o gosto é individual? Veja, o gosto ele vai aparecer nesse âmbito de individualidade na medida em que a sinuosidade do poema se externaliza, na medida em que ela é dada para o indivíduo, e em sua oferta, em sua dação para o indivíduo, ela vai gerar nesse indivíduo uma relação que permite ele dizer: isso é bonito. Né? O Eco usa um exemplo do Petrarca, falando, por exemplo, sobre o cenário de um rio em que a amada dele se banhou. Então ele fala: o rio em que se banharam os membros da única que para mim é mulher. Né? Ou seja, da única que ele enxerga como companheira, como amante. Então esse espaço, né? Por exemplo, tem uma passagem do Fitzgerald acho que é no Tales from the Jazz Age, e ele começa a comentar, ele inicia um conto em que ele está falando sobre o espaço de veraneio dos nova-iorquinos,
ele comenta assim: ah, então agora essas casas de veraneio nas docas, né? Ele começa a fazer a descrição. Descem com as correntezas dos rios as carteiras, os maços de cigarro vazios, as garrafas largadas sobre as águas, né? Então ele está falando basicamente do que sobrou da festa, né? E daqueles excessos, então os restos, os papéis amassados, né? As, as os canisters vazios dos fogos de artifício, tudo jogado na água e descendo o rio, né? Ele fala, foi o que restou, né? O verão acaba, ele começa dizendo, o verão tinha acabado. Tinha os canisters vazios, as garrafas vazias descendo o rio, nos cotovelos nos cotovelos dos córregos acumulavam-se papéis e maços de cigarro tal lá amassados e aquela coisa toda, né? O que ele está querendo dizer com isso? As pessoas tinham passado por ali, tinham deixado seus dejetos, ou seja, a festa acabou, né? Era a cena da festa acabou, né? É... Então assim, justamente esse modelo, esse momento que fala sobre uma, uma, uma recomposição, uma reapreciação cultural, traz à tona a possibilidade de você ler esses símbolos numa espécie de coletivização. Mas ao mesmo tempo existe algo, por exemplo, por que essa parte me tocou? Por que ela me tocou em especial? Porque ela lembra muito espaços que são pertinentes à boemia da nossa própria cidade. A nossa cidade ela tem dois eixos mais característicos na região central, tá? Não levem muito em conta porque ela é uma cidade que tem uma riqueza de atividades muito grande. Mas ela tem assim, nas regiões que eu mais frequento são as regiões mais centrais, ela tem ali alguns elementos. Tem os elementos burocráticos, o elemento universitário que para mim é muito presente, obviamente, e ao lado dele é aquela boemia. Então, quando eu transito pelas ruas, por exemplo, pela manhã, eu vejo as sobras das festas da noite. Né? Então, das garrafas vazias pelos cantos, né? Como tem muitos bares a umas 6, 7 quadras daqui, é muito comum ver isso, né? As marcas das festas que as pessoas fizeram. E essa marca ela acabou me sendo muito característica e ela foi introjetada para mim como algo muito pessoal. E eu fico pensando, nossa, que passagem, eu não vou dizer, ela é uma passagem, e veja, eu sou capaz de dizer que é uma passagem bonita. Intrigante e bonita. Por quê? Porque ela é capaz de captar um elemento muito profundo e verdadeiro do objeto, mas ao mesmo tempo ela é capaz de recriar esse objeto exatamente com a expressão do abandono e com que conclama, convoca o olhar no fim das atividades boêmias. São as sobras vazias dos objetos centrais da boemia, a bebida, o cigarro, ali no caso os objetos das grandes festas, os fogos de artifício, né? O alimento que a pessoa consumir ficou ali a sobra, aquela coisa toda. Né? Então, assim, me parece justamente que esse desenho está colocado aqui e muito expressivamente. Dá para usar tantos outros exemplos. Ó, por exemplo, você pegar o Grande Gatsby, né? Pense, por exemplo, no contraste que é gerado. Dois lados de uma mesma baía, com uma mansão tradicionalista, grandes portas palacianas, espaços abertos, aquela coisa quase agrícola, e do outro lado um castelo, uma coisa completamente novo rica, assim, construída para ser a expressão propriamente dita do excesso. Né? E além de tudo, com um contraste brutal em relação às casas que estão em volta. Né? Quer dizer, é o espaço que acaba se projetando e ganhando força em razão do uso bruto do recurso. É um tema muito em voga, especialmente na época, especialmente se você levar em consideração a época da proibição, que significou o enriquecimento súbito de muitas pessoas através do mercado de bebida e assim por diante. Está lá, está presente. Né? Você pegar, por exemplo, Hemingway, né, que é um dos meus favoritos. É muito comum você ouvir coisas sobre pescaria, sobre embarcação, acampamento para pescar, boxe, porque ele gostava muito dessas coisas, então pertencia ao universo dele. Cara, o Velho Mar, por exemplo. O Velho Mar é um texto maravilhoso e vai falar sobre essa disputa. Já comentei, eu acho, com vocês, aquela disputa existencial entre o velho e um peixe, né? E como ele consegue conceber a existência inteira dele na atividade de pesca. Né? Então, tá aí um grande exemplo, né? A atividade de guerra, né? Deus às armas, falar sobre a questão da guerra, é um dos grandes pontos do Hemingway justamente por conta da participação na guerra. Percebem? Então esse leque, essa estrutura, esse desenho sinuoso, ele está se formando de alguma maneira e ele está oferecendo trajetórias, trajetos individuais. Ele está evocando memórias. Agora é engraçado porque quanto mais você lê, mais a memória se desgasta. Né? Eu falei isso já algumas vezes para vocês. Se você fica repetindo uma mesma palavra, ela vai, o significado dela vai desaparecendo. É porque ela vai perdendo o sentido, porque você desencaixou ela sintaticamente, ela vai ficando vazia. Ela vai caindo no vazio e ela perde essa conformação, significado e alocação nas estruturas de linguagem.
Quando isso se desfaz, as memórias somem e a significação desaparece. Mas mesmo assim você ainda pode dizer, ainda assim uma passagem bonita, porque a estrutura está sempre lá presente, percebem? Essa é a questão central que aparece. Tá, e como é que isso se relaciona com o direito? É a questão da justeza da sentença. Tá? E a justeza da sentença, lógico, ela não vai operar necessariamente pelo lirismo ou pela beleza. Depende da sentença e depende do tema. Temas que envolvem traços humanizadores são representados sobretudo pela expressão aberta e absoluta dos direitos que estão sendo defendidos. Percebam bem. É só vocês olharem ali, né? Olha, tal coisa. Percebam, por exemplo, o leque de decisões que nós podemos ter. Ó, se vocês perceberem, por exemplo, os discursos que são criados com base na Comissão da Verdade de El Salvador, lá quando a gente vai ver, por exemplo, o relatório jurídico-político da ONU, né? da Unesco. Né? Cara, o relatório inteiro ele é trabalhado, ele é elaborado de modo que ele vai estar estruturado para expressar grandes lesões a direitos. Então ele tem uma estrutura específica, tais e tais e tais ações consideradas regulares desse jeito lesam tais e tais e tais direitos. Absurdo. Tais e tais e tais e tais, tá? Mas por que é absurdo? Porque está aqui fundamentado nisso, nisso e nisso. É sempre essa estrutura, você vai colocando. Tem sempre 3 coluninhas. Tais lesões, fundamentadas desse jeito, caem em tais gravames contra tais estruturas defendidas. Percebem? Esse desenho está claramente colocado. É muito diferente do que você discutir, por exemplo, uma exceção de descumprimento de contrato. Diante do descumprimento disso, disso e disso, reservo-me o direito disso, disso e disso. Sim? Diante disso, isso. Ó, existe um mecanismo de resposta, um mecanismo dialético. Percebem? Uma decisão, por exemplo, que envolva... acho fantástico, por exemplo, decisões que vão falar sobre interposição irregular de agravo, vão falar sobre não cabimento de embargos de declaração, questões processuais, por exemplo, questões executórias equivocadas, intempestividade de determinados recursos, impossibilidade de determinados pedidos. Né? Quer ver uma? Aqui tentar ficar um pouco técnico, estava discutindo com a Mili esses dias em uma decisão judicial que falava que por conta daquela obrigação do artigo 2, eu não vou lembrar agora o número, perdão, mas a decisão que determinou, por exemplo, que as empresas têm necessariamente que se cadastrar também no sistema eletrônico de processos, né, como partes, para que elas possam receber citações, em volta e meia tem empresa que desobedece, tá? Não é microempresa, nem MEI, nada disso, né? Mas empresas de médio e grande porte, elas têm necessariamente que estar cadastradas. Vocês estão carecas de saber isso, vocês podem falar muito melhor do que eu, vocês são aí processualistas, eu não sou, mas dentro da estrutura processual aparece lá essa regra, tá? Então tá lá posto. Aí o que acontece? O tribunal vem, olha e fala assim, não, pera lá, cara, você não se cadastrou. Se você não se cadastrou, eu automaticamente considero que eu automaticamente desconsidero a petição inicial. Tá? Automaticamente eu não vou receber a inicial e acabou-se aqui, encerro o processo sem julgamento do mérito. Tem um elenco, vocês sabem muito mais do que eu, que tem um elenco específico para possibilidade de indeferimento da inicial sem julgamento do mérito. Tem lá, inclusive, tópicos, acho que tem 2 artigos pelo menos que vão se complementar entre uns e outros, e tem tanto um outro leque lá de possibilidades normativas, e você tem situações específicas. Né? Então pode ser se você não tem as condições do processo estabelecidas, se você não tem determinados elementos, princípios que estejam aplicados ali, que portanto não vão dar condição de continuidade para a ação judicial. Você pode fazer isso se você não tem determinados elementos de instrução na petição, né, está faltando. E aí você pode articular dessa forma. Só que tem uma passagem que diz simplesmente indeferimento da petição inicial sem julgamento do mérito, ponto. E não especifica lá muitos casos. Né, e o elenco todo é números apertos. Então o que o julgador faz? Ele vai lá e fala assim, tá, isso aqui é uma novidade, é um instrumento diferente, né, você tem lá um prazo de 1 mês para cadastrar a tua empresa, né, teve lá um prazo de 1 mês lá, não vou me lembrar quando agora, não cadastrou, eu verifiquei que você não cadastrou, eu ainda abro o prazo, ainda vou ser gentil, vou abrir prazo para você se cadastrar, não fazendo cadastramento, ou não provando que o cadastramento já está feito, eu simplesmente descarto a ação, eu vou indeferir inicial e você entra com a ação de novo quando você quiser, mas vai ter que se cadastrar, porque o próximo juiz vai fazer a mesma coisa. Qual é a alegação aqui? A alegação é de princípio da economia processual, né? Existe uma questão de razoabilidade, existe uma questão de agilidade do rito processual aqui. Né? Quer dizer, eu cito de uma vez, cito eletronicamente, você está citado e acabou-se. Né? Se eu não cito a parte, eu tenho um problema de legitimidade complicado. Né? Por mais que o advogado da parte possa saber, a parte não sabe, eu tenho um problema de legitimidade. Agora vejam que estrutura gozada é essa. Como é que o juiz me toma a decisão? É uma decisão interlocutória e na estrutura ele diz, faça tal coisa, senão eu faço tal coisa. Percebe? Então ele abre um prazo, vejam que a estrutura mudou.
Perceberam? E a ênfase por conta disso mudou. Né? O meu jeito de ler a petição é justamente, será que eu faço agora? Né? Aqui vira literalmente um cálculo no sentido de um jogo. Olha, se eu não fizer tal coisa, se eu não abrir, se eu não ceder para aquilo que é determinado como obrigação normativa, o cara não vai receber minha ação. Mas eu posso levantar a alegação de que se ele não receber minha ação e não julgar, e se isso continuar persistentemente só porque eu não me inscrevi, então automaticamente eu também não vou ter o acesso ao meu direito. Agora veja que eu estou sendo tacanho, né? Porque o que custa, afinal das contas, eu fazer a minha inscrição? Percebem? E lógico, a justiça está tentando oferecer isso, ela está dizendo, olha, a lei determina que é obrigatório, a lei não está te dando alternativa, cara, não está te dando escolha. Só que a lei não apresenta sanção específica nenhuma, não tem nenhuma previsão que eu saiba, pelo menos depois de olhar, eu não achei nenhuma sanção específica. A única coisa que realmente pode ser feita, no sentido adaptativo, é o indeferimento da inicial. Agora vocês percebam o desenho que está estruturado aqui. Né? Aqui é o meu direito contra a sua prerrogativa. Você colocou uma obrigação, não interpôs, não estabeleceu uma sanção clara. Todas as vezes que você me nega a inicial, você está me negando. Eu posso alegar que você está me negando acesso à justiça. E eu tenho o direito de acesso à justiça. E agora? Né? Claro que eu estou deliberadamente complicando sua vida por nada. Vocês percebem? E agora eu começo a criar tons judicativos. A gente falava muito sobre o julgamento moral das partes envolvidas, do juiz, do julgador das partes. Tá aí o tal do julgamento moral, percebe a jogada? O tal do julgamento moral aparece especificamente quando nós temos nessas situações, quando nós vemos nessas circunstâncias, todo um movimento ao redor dessa construção conotativa. Eu estou criando conotações. Eu estou criando conotações com isso. Né? Se eu tomo uma decisão, por exemplo, em favor de um indivíduo que teve o seu direito à imagem utilizado lá, por exemplo, utilizar a imagem do camarada para fazer um stencil e pregar na cidade inteira. Tá? Fizeram lá um stencilzinho e pregaram na cidade inteira. Quando eu vejo isso feito e falo, não, dá para reconhecer minha imagem, eu posso processar pelo uso da minha imagem, pelo uso indevido da minha imagem. O que existe aqui é uma lesão determinada a um direito partindo de um grupo, um particular ou grupo de particulares com determinados fins e o desvio desses fins, a recanalização desses fins. Então o que eu quero que vocês vejam aqui é justamente isso. Enquanto eu falei lá na sessão passada que o direito reduz determinadas definições para controlar a linguagem. O que ele fez? Ele fez isso, por isso que eu falo que essa questão de abertura da linguagem é complicada. Você fez isso, você fechou a linguagem, ela abriu em outra esfera. Ela abriu na esfera das conotações. Perceberam a jogada? Não adianta, ela sempre vai abrir em algum ponto. Por isso falar de abertura da linguagem como abertura de significação é a coisa mais pobre que nós podemos dizer. O problema não está aí, o problema está na abertura das conotações, especialmente quando o nosso sistema passa a recepcionar estados conotativos como sendo estados passíveis de alocação em juízo. Tá? Veja, agora a gente tem um outro problema dentro desse contexto todo. Por que eu vou proliferar tantos códigos e vou complementar tantos códigos? Eu faço isso especificamente por conta de uma cadeia racional de elementos. Tudo que eu tenho no universo eu posso dizer que é entrópico. Tá? O universo é caótico, ele é completamente caótico. E eu preciso organizar aquilo que eu vejo em cadeias informacionais que vão ser dadas dentro da estrutura de linguagem. Geralmente, nesse ângulo de visão, a gente vai falar antes de tudo sobre uma teoria matemática da linguagem. Então, a gente vai falar sobre a possibilidade de binariedades e sobre como os logaritmos determinam quantas escolhas binárias eu preciso fazer para chegar a determinadas conclusões. O exemplo que o Eco nos dá é o exemplo, por exemplo, de uma represa, né? Desculpe o pleonasmo ainda, mas é o exemplo de uma represa cujo nível d'água vai baixando ou subindo, eventualmente por conta das chuvas, e daí você vai colocar determinados, né? Você vai colocar lá um sensor, por exemplo, um medidor, e esse medidor manda para uma máquina um sinal. E esse sinal determina, por exemplo, a abertura de comportas para nivelamento ou fechamento de comportas. Tá? Por exemplo. Né? Então, quando está muito baixo o nível, por exemplo, lá numa hidrelétrica, sei lá eu, ele chega a um determinado ponto e ele percebe, opa, atingiu o estágio 0, que é o estágio de nivelamento mais baixo. Então abre a comporta para encher. Opa, chegou um nível de perigo, estourou 1. Opa, então você abre a comporta lá embaixo para poder dar vazão, para poder esvaziar um pouco. Né? Então você tem esse cálculo, né? Abrindo comportas superiores e inferiores, por exemplo. Né? O que acontece aqui? Você está transformando, basicamente você está começando a buscar uma compreensão um pouco distinta daquilo que a linguagem faz dentro da teoria da comunicação. Ela aciona, basicamente, respostas diante de situações que podem ser resumidas a condições precisas dentro de sinais linguísticos. Então a gente usa cadeias binárias, combinações. Né? E aí o que o Eco vai dizer assim? Basicamente a matemática comunicacional ela passa a te dar uma função autônoma da linguagem, não é mais uma questão de relação de significante e significado. Até porque a máquina leria
a significação de um jeito muito diferente de você e precisaria de sinais diferentes daqueles que você precisa. Você, por exemplo, só saberia do alerta se tivesse, sei lá, uma lâmpada, um número, uma tela, sei lá, né? Alguma coisa do gênero. A máquina não, a máquina precisa de muito menos do que isso. Né? Basta ela captar impulsos elétricos e está resolvido. Né? Agora ele vai dizer assim, existe também a possibilidade de haver ruídos. Já parou para pensar, por exemplo, se a comporta em estado zero, né? No estado mais baixo, te dá impulso elétrico num cabo da esquerda e do lado direito ela te dá impulso elétrico quando ela chega no estado 1 e daí de repente você tem uma pane elétrica que mata o sinal de um dos lados e daí ela começa a interpretar erroneamente. Então o que você faz? Ele vai dizer assim, você dá complexidade para a linguagem, complica mais o código, em vez de pôr 2 estados, põe 4, 6, 8 estados combinatórios, e aí você mostra que alguns desses estados não valem nada, né, que eles são defectíveis, mas com a complexidade dos estados. Então, por exemplo, não é mais um 0 e um 1, agora você tem que ter uma combinação. Né? É 0 e 1, tá? De um lado, e 1 e 0 do outro. 0 e 0, 1 e 1 de qualquer um dos lados, então se os dois cabos estão desligados ou os dois estão ligados por qualquer razão, eles não valem nada. Esses aí são considerados como ruído e descartados pela máquina. Então você aumentou a complexidade, você conseguiu limpar um pouco essa questão da entropia no teu sistema. É isso que está sendo feito na linguagem. Quanto mais complexa, menos entropia eu tenho. Percebe? O pessoal fala, nossa, que linguagem complicada da teoria. Para isso teoria serve, meu Deus. Teoria serve para isso. A teoria serve para limpar do ruído. A teoria serve para eliminar a possibilidade de equívoco na linguagem que você usa. Né? Então, quando você faz isso, você começa a falar sobre uma nova realidade de interpretação de signos. Os signos eles são colocados para eliminar ruído a respeito da significação que você solicita, mas também para te permitir que você dilua significados de uma maneira mais precisa, possa empregá-los, engajá-los e dirigi-los de uma forma mais adequada. Percebem? Isso significa também, nesse sentido, que todas as vezes que você estiver produzindo algo de significante, você também vai ter dentro desse elemento uma capacidade de complexização em vários níveis, porque você não precisa usar um só. Assim como eu falei do exemplo da descarga nos cabos e da lâmpada, então basta ter a descarga elétrica, por exemplo, ou o sinal em elétron para uma máquina, para um computador, mas eu preciso de um aviso numa tela ou de uma lâmpada, eu estou trabalhando com níveis linguísticos e códigos linguísticos diferentes. E eu posso fazer isso e aumentar a complexidade. Eu posso ter uma máquina que leia mais de um desses códigos, por exemplo, percebem? E aí eu vou ter justamente a distinção inicial entre monossignos e plurissignos. Né? Então, o que é um monossigno e o que é um plurissigno? O plurissigno está evocando várias dessas cargas e vários desses níveis ao mesmo tempo. O monossigno ele tenta ser uma cabeça de alfinete, ele tenta ser super preciso. E eu vou jogar sempre com os dois. Né? A partir do plurissigno, eu vou formar aquilo que a gente chama de formas icônicas ou ícones. Né? Aqui a gente volta ao conceito de ícone agora com uma complexidade maior, entendendo a relevância dele. Como ele é um ícone, ele passa a ter uma força total dentro da sua concepção e da sua significação. Algo passa a gravitar em torno dele, e ações são tomadas na medida em que esse ícone aparece, em que esse ícone se consolida. Percebem? Dessa forma, o que o ícone faz na linguagem natural? Ele vai tirar, digamos assim, essa entropia, ele vai formular um resultado e na formulação desse resultado ele joga aquela peça, aquele signo de linguagem sobre a própria relação estruturante da linguagem. Então agora a gente junta a poética com a questão informacional. Eu tenho o trato da questão informacional de fato nessas bifurcações, nessa binariedade, no ganho de complexidade da linguagem. O problema é justamente que nesse ganho de complexidade, se eu coloco tudo isso num poema, por exemplo, o ganho de complexidade ele me dá o arranjo que volta lá no começo e vai formar para mim aquilo que nós entendemos lá como experiência total da linguagem. Então eu tenho um arco, um ângulo, eu tenho um código complexo que determina quais sinais me interessam e agora a gente percebe que é essa totalidade. Não é significar todas as coisas possíveis, mas é dentro daquele universo sinalizar todas as expectativas relevantes para aquele universo, que são, portanto, forças evocadoras de certas memórias. Cara, quando eu tomo uma decisão, por exemplo, no sentido de proteger a gente estava discutindo na sessão passada, trazendo um pouco para o nosso território aqui. Quando eu vejo, por exemplo, uma expressão em um fórum, pessoas defendendo abertamente, juízes defendendo abertamente a manutenção de sacrifícios de animais em determinadas religiões, eu estou mandando um sinal, estou dizendo basicamente que a memória que eu evoco é a memória de práticas que estão sendo arrancadas de determinadas experiências religiosas para desnaturar a experiência religiosa e fazer com que ela seja absorvida e sincretizada. E eu não quero isso, então eu estou dando um sinal. Olha, eu sei o que aconteceu, eu lembro o que aconteceu e a decisão agora não é uma decisão puramente racional. Ela cria certas conotações estruturais. E essas conotações estruturais criam esse barramento. Perceberam a jogada? Eu criei um universo de discussão.
Esse universo de discussão está criado especificamente nessa coleção de informações que eu suscito, na coleção de informações que eu traduzo, na coleção de informações que eu articulo. No sentido específico, portanto, da aplicação jurídica, o que eu tenho na realidade é a conformação de determinadas pautas formalistas e procedimentalistas. A procedimentalização nada mais é do que isso, ela está tentando criar um circuito específico de determinações que podem ou não ser trabalhadas. Existe uma totalidade isolada do direito. E aí eu posso dizer assim, isso é o mais interessante, porque o direito nada mais é do que o produto de uma determinada força comunicacional. Só que essa força comunicacional que oferece dados e me permite a máquina social oferecer respostas, ela também trabalha como parte de sistemas e procedimentos, mas mais do que isso, ao se desdobrar sobre ela própria, ela me dá a impressão de que o direito legisla sobre todas as coisas, quando isso não é verdade. As coisas que o direito despreza não são coisas que são inócuas à legislação, elas são não existentes para o direito. Tá? Agora eu volto a essa questão da não existência que as velhas teorias colocam de uma maneira muito contundente, dizendo simplesmente o seguinte: elas são ajurídicas não porque o direito não deseja absorvê-las, mas porque para a totalidade da experiência jurídica suas forças de significação são apenas latentes. Uma coisa que não significava nada de repente pode passar a significar o mundo dentro do direito. Quer ver uma coisa, um exemplo? Tinha dado um exemplo uma vez lá para vocês, lá atrás, de um sujeito que estava jogando uma coisa do tipo, sei lá, um jogo eletrônico, acho que era o Ragnarok. Tava jogando Ragnarok e daí de repente ele começou a colocar lá as coisinhas que ele tinha comprado com cartão de crédito no chão, lá pelas tantas. E aí passou um outro personagemzinho, roubou tudo e foi embora. Furtou tudo, puxou tudo e foi embora. E aí o sujeito agora processa querendo uma indenização, né? Que ele quer a revelação do endereço de IP desse cara, quer descobrir quem é, quer a devolução desses valores, alegando que ele gastou um monte sobre isso e aquele negócio todo, e que são bens virtuais. Cara, até então isso não fazia a menor diferença. Essa relação ela não existia para o direito, mas agora ela passa a ser ampliada para o arco. E eu lembrem da decisão que a juíza deu. A juíza deu uma bronca no rapaz e falou assim: olha, tem coisas mais importantes do que a tutela desse tipo de direito, isso aqui não é um direito que deva ser tutelado, os riscos que você correu dentro de um jogo são riscos corridos dentro do jogo, isso é um problema seu e por favor não volte a me incomodar. E ainda dá uma bronca falando sobre o estilo de vida que o cara tinha adotado, né? Porque basicamente ele dispensava muito tempo naquilo, não trabalhava, já estava em idade de trabalhar, coisas do gênero. Então, ou seja, o que ela fez com isso? Olha como essa decisão ela é mais ampla do que uma simples análise racional. Ela conotou uma série de elementos ali. Ela falou: olha, escuta, meu amigo, isso aqui são brincadeiras. Eu não vou ficar julgando brincadeiras, isso é um problema seu. Tá? E não é um problema meu. Se fosse uma situação em que você efetuou uma compra e o produto não lhe foi entregue, ok, isso cai dentro da arquitetura do direito consumidor. Eu tenho aqui a possibilidade de fronteira de incluir as relações que você quer no direito ou não, e eu não vou fazer isso. Porque isso aqui não importa. Você percebe então, ela dentro daquele espaço, daquele cercamento cultural, ela escolheu não absorver aquilo como input e jogou fora. Percebe a jogada? Isso envolve também a arquitetura de uma memória mais ampla que gera uma totalidade na cultura jurídica. O Castanheira Neves traduz isso por histórico-concretude. Ele vai falar histórico-concretude sociocultural do direito que informa o sistema na dialética sistema-problema. Ele bateu, digamos assim, ele cercou, ele escavou, ele começou a escavar uma realidade mais profunda, qual seja a de que nós temos qualidades informacionais que são arquitetadas dentro de uma projeção cultural do direito, que são arquitetadas através de memórias que são solicitadas, confrontadas, elastecidas e retrabalhadas, rearticuladas dentro daquilo que passa a ser na própria decisão a totalidade daquele tema. Percebe? Ele só não quis correr esse risco porque ele cairia numa espécie de decisionismo na visão dele se ele regressasse. Mas no fundo, a grande questão é essa. Perceberam a jogada? Basicamente é isso que nós temos para o dia de hoje. Vou esperar agora para deflagrar aqui a discussão um pouco mais tarde, e aí a gente já começa a trabalhar de uma maneira mais dinâmica os casos e começa a trabalhar com essas teorias. Beleza, pessoal? Vou encerrar por aqui, porque esse vídeo já está para lá de longo, e nós seguimos então com o nosso debate, beleza? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Por favor, cuidem-se, não saiam de casa. Deus abençoe a todos, e é isso aí, galera. Até depois.